Vale a pena investir na renda fixa americana? Essa é uma pergunta muito comum dentre os investidores, principalmente agora, depois que o Banco Central americano subiu tanto as taxas de juros que estamos em patamares nunca vistos nos últimos 15 anos. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês se vale ou não a pena, para quem vale a pena, a melhor maneira de se expor à renda fixa americana e alguns cuidados que vocês têm que tomar por aí com sacanagens que estão sendo feitas ao redor desse assunto. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais, e a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E caso você não saiba, o Fed, o Banco Central americano, subiu muito as taxas de juros desde exatamente um ano atrás, começando em março de 2022. Como você pode ver nessa tela aqui, essa alta de juros aconteceu de uma forma muito agressiva. Em março de 2022, ela subiu 25 pontos base, ou 0,25%. Depois, em maio, um aumento de 50 pontos base e depois 4 aumentos consecutivos de 75 pontos base, ou 0,75%. E depois dessas 4 altas, ele finalizou com uma alta de 50 pontos base e outras duas de 25 pontos base. Inclusive, a última dessas altas foi na semana passada, no dia 22 de março de 2023, elevando a taxa de juros a 5%, um patamar visto pela última vez no final de 2007, há mais de 15 anos atrás. E vendo esses aumentos tão drásticos num período de 12 meses, coisa que nunca havia sido feita antes, muitos se perguntam por que é que isso aconteceu e qual é a melhor opção de investimentos agora. Será que agora é a hora de aproveitar os juros da renda fixa americana tão altos em comparativo com os últimos 15 anos? E sobre o porquê dessas altas tão drásticas num período tão curto de tempo, a resposta está em uma única palavra: inflação. Vocês podem ver aqui no gráfico que em junho do ano passado, a inflação americana bateu 9,1%, medida pelo Consumer Price Index, o CPI, que é o equivalente ao IPCA que a gente tem no Brasil. E esse patamar de 9,1% é extremamente alto para a economia americana. Para vocês que moram no Brasil, uma inflação de 10% é praticamente corriqueira. É algo muito mais comum do que parece. Mas aqui nos Estados Unidos, a gente passou décadas e décadas com inflação abaixo de 3%, 4%. Então, uma inflação que chega a 9,1% é extremamente alta. E uma das medidas favoritas do Banco Central para conter a inflação é justamente a alta nas taxas de juros. Aumentando as taxas, ele aumenta o preço do dinheiro, ele diminui a circulação de dinheiro na economia, ele esfria a economia, ele aumenta o custo de expansões, de novos investimentos e também a recompensa para as pessoas deixarem o seu dinheiro parado na renda fixa. Então, toda essa combinação faz com que a inflação, teoricamente, seja contida. E a gente consegue ver no gráfico que eu acabei de mostrar para vocês que a inflação está sim reduzindo. Nos últimos meses, ela foi dos 9,1% para um pouco acima de 6%, o que ainda assim é muito alto. Então, as expectativas são que o Banco Central continue ou aumentando ou segurando a taxa de juros por pelo menos alguns meses, até que essa inflação reduza próxima dos 2%. E aí muitos se perguntam, mas será que esse é o momento de aproveitar esses juros? Será que agora é a hora de investir na renda fixa americana? E aqui eu trago um aviso importantíssimo. Tomem muito cuidado com as narrativas que vocês ouvem, principalmente nas redes sociais, dos especialistas de investimentos, de pessoas que acreditam ter um poder de prever o futuro, de adivinhar para onde o mercado vai, de saber onde estarão as taxas de juros no futuro. Muita gente diz, as taxas subiram muito, elas já estão muito altas, o maior patamar dos últimos 15 anos. Então é óbvio que já estamos no topo da curva de juros, que os juros tendem a reduzir daqui para frente, e isso se transformaria em uma oportunidade de lucrar com a marcação a mercado. Quando os juros da renda fixa caem, a renda fixa se valoriza. Mas fiquem muito atentos com isso, porque nem mesmo o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, que é o que decide para onde as taxas vão, sabe aonde elas estarão daqui a alguns meses e anos. E olhando para os últimos 15 anos, como você pode ver aqui nesse gráfico, a gente está sim próximo das máximas das taxas de juros. Mas se a gente der um passo para trás e olhar um período um pouco mais longo, veja que as taxas de juros americanas na década de 80, 1981 para ser mais preciso, chegaram a 19% ao ano. Então os 4,75 que a gente tem agora não chegam nem perto à máxima histórica. Então pode ser sim, em um cenário negativo, que os juros sigam subindo e quem fez essas apostas para ganhar com a marcação a mercado tem um prejuízo muito grande. E aí, depois de eu falar isso, você pode estar se perguntando, então quer dizer que não vale a pena investir na renda fixa americana? E não é bem assim também. Essa decisão de investir ou não na renda fixa, seja ela brasileira, americana ou global, independe do nível da taxa de juros que aquele país tem hoje. Independe dos ciclos econômicos, independe das previsões que temos para os próximos meses, independe até mesmo das declarações
declarações dos presidentes dos bancos centrais, porque nada disso nos dá certeza do que vai acontecer no futuro. Mas então, do que depende, né, Daniel? Sim, depende de tudo isso. Ter ou não renda fixa americana, brasileira ou global, depende do seu objetivo, do seu prazo e de situações individuais suas, investidor. Seu objetivo acontecerá num prazo curto, daqui poucos meses ou poucos anos, tenha renda fixa. O seu perfil é mais conservador, você não gosta de volatilidade e as variações negativas do mercado te assustam, tenha renda fixa. Você precisa de estabilidade e previsibilidade de renda, pois você usa a renda dos seus investimentos para pagar seus custos de vida todos os meses, tenha renda fixa. Não importa se os juros estão a 0 ou a 19%. Até porque esse número sozinho, do 0, do 5, do 19, do 13,75, como são os juros que estão no Brasil agora, engana muita gente também. Ele sozinho não diz muita coisa. O correto, antes de mais nada, é considerar os juros reais, depois da inflação. De nada adianta você ter um juros de 13% com uma inflação de 15%, que não é o caso no Brasil agora, mas pode ser em breve, assim como de nada adianta ter um juros de 5%, achar ele altíssimo, quando a inflação estava a 9% nos Estados Unidos. O teu retorno real é 4% negativo. Você precisa analisar também o risco daquela posição e se esse risco faz sentido na tua carteira e nos seus planos, nos seus objetivos. Você precisa comparar o risco daquela posição com outras posições do mercado, se existem posições melhores, mais eficientes, que se alinham melhor com a tua estratégia. Você precisa considerar o custo de oportunidade. Será que vale a pena eu estacionar meu dinheiro na renda fixa ou eu aproveitar preços mais baixos na renda variável, que é o que acontece quando os juros estão mais altos? E veja que tudo isso que eu falei até agora depende do seu perfil, depende dos seus objetivos, de coisas internas suas. E é por isso que eu digo para todos os meus alunos, ao montar uma carteira, ao decidir se uma posição faz sentido ou não na sua estratégia, não olhe para fora, não olhe para a economia, para os ciclos, para os juros, olhe para dentro, para o seu perfil, para os seus objetivos, para aquilo que você precisa. Mas beleza, digamos que olhando para dentro, você realmente precisa de renda fixa, você tem o perfil, tem o prazo, tem tudo o que precisa para incluir renda fixa na carteira. Qual é a melhor forma? E se você já me conhece há algum tempo, já vão saber a minha resposta, mas se você é novo aqui, saiba que eu sou um grande fã dos ETFs, os Exchange Traded Funds. Você não faz ideia do que eu tô falando, tem esse vídeo explicando tudo, inclusive as principais vantagens desses veículos, e para a renda fixa eu acredito que eles também são ótimas posições de investimentos. Eles são muito simples, muito eficientes, muito baratos, muito seguros e garantem resultados muito mais previsíveis para a tua carteira. E antes que você pergunte, saiba que eu não gosto de bonds individuais, de ativos de renda fixa americanos individuais, pelo menos para 99% dos investidores. E já já eu conto para vocês o motivo. Mas antes vamos falar sobre os que eu gosto, os ETFs de renda fixa americana. E um pequeno problema que eu encontro e que eu percebo dos investidores, dos meus alunos, das pessoas que me seguem e me perguntam sobre renda fixa americana, é que poucos entendem como ETFs de renda fixa funcionam. Existe uma resistência quanto a esse tipo de ativo. O pessoal olha os gráficos e não entende direito o comportamento desses ativos. E obviamente, quando você não entende um ativo, você fica mais desconfortável de adicionar ele na carteira. Então eu vou tentar resumir rapidamente para vocês entenderem exatamente como esses ETFs funcionam. Primeiro, existem dois principais tipos de ETFs de renda fixa. Os conhecidos como Target Maturity, onde ele já tem um vencimento determinado e se você segurar ele até esse vencimento, você recebe o seu dinheiro de volta, assim como se você comprasse um título individual de renda fixa. E a grande vantagem disso é que você não se expõe à marcação ao mercado, você não se expõe à desvalorização do título caso os juros subam desde que você comprar ele. O segundo tipo é o Rolling Maturity, que a gente chama. Esses ETFs, eles têm um alvo de vencimento e eles acabam comprando os títulos que estão no topo desse alvo e vendendo aos que chegam ao final desse alvo. E a partir dessa venda, eles usam o dinheiro para comprar novos títulos. Então esses ETFs, eles nunca vencem, eles nunca acabam e eles podem estar na sua carteira para sempre. Alguns exemplos dos Target Maturity, aqueles ETFs que acabam em determinado ano. A gente tem o IBDS, da iShares, da BlackRock, e ele tem investimentos em empresas boas pagadoras aqui nos Estados Unidos, Corporate Investment Grade Bonds. E a proposta dele é vencer em 2027. Então, se você compra esse ativo e segura até 2027, você sabe exatamente quanto você vai receber. E você paga 0,1% por esse serviço. Outras opções desses ETFs tem o IBDT, que vence em 2028, e o IBDU, que vence em 2029. Cada um deles investindo em posições de empresas americanas boas pagadoras com o vencimento naquele ano e garantindo para você, se você segura até o vencimento do ativo, que você terá aquela rentabilidade contratada. Inclusive, eu nunca vi pessoas falando sobre esse tipo de ETF de renda fixa no Brasil. Aí no Brasil, eles nem existem, não existe essa opção de Target Maturity, mas muitas pessoas nem conhecem sobre esses ETFs. Eles são muito úteis
em uma estratégia de investimentos onde você precisa de uma data fixa, onde você sabe quando você utilizará o dinheiro, e eles trazem por um custo absolutamente insignificante uma vantagem muito grande para o investidor. Inclusive, se vocês querem um vídeo elaborando mais sobre esses ETFs de Target Maturity, que seria um vencimento já pré-determinado, fazendo algumas comparações, trazendo alguns gráficos sobre eles, me contem aqui nos comentários que eu gravo para vocês. Já o outro tipo de ETFs de renda fixa são os Rolling Maturity, que nem eu falei. E alguns exemplos que eu trago para vocês são o SHV, que investe em títulos do governo americano, então o Tesouro Direto americano, de 1 a 12 meses. Então veja que ele compra ativos que estão a 12 meses do vencimento e chegando a 1 mês do vencimento ele vende esse ativo e usa esse dinheiro para comprar outros títulos que estão a 12 meses. Ele continua girando essa roda para sempre. Você pode investir nesse ETF que diz que é de 1 a 12 meses, mas você não precisa nem ficar 1, nem 12, nem 24 meses. Você decide. Você pode ficar com ele um dia se você quiser, ou então 30 anos. Não tem problema nenhum. Outro exemplo de um ETF com características parecidas, porém com vencimento diferente, é o IEF. Ele investe em Tesouro Direto americano, um dos tesouros mais seguros do mundo, de 7 a 10 anos. Então ele compra títulos que estão a 10 anos do vencimento. Quando eles batem 7 anos para vencer, ele vende esses títulos e recompra um título mais longo. E obviamente, quanto mais longo é o título, mais volátil vai ser essa posição, mais arriscada ela será. E indo além, temos também o TLT, que investe em títulos de 20 anos ou mais. Então aqui nos Estados Unidos, o governo emite o que é conhecido como Treasury Bonds, que são títulos de renda fixa do governo, do Tesouro Direto, com vencimento de 30 anos. Então esse TLT, ele compra esses títulos de 30 anos e batendo 20 anos para o vencimento, ele os vende e reusa o dinheiro para comprar títulos mais longos. E aí, 2 erros muito grandes que as pessoas cometem ao analisar os ETFs, e é o que deixa elas longe desses ativos, são primeiro ver o gráfico desses ativos sem comparar com posições mais voláteis. Editor, coloca aqui na tela o gráfico do TFLO. TFLO é um ETF que investe em Floating Rate Notes do governo americano. O que são essas Floating Rate Notes? São o mais próximo que a gente tem do Tesouro Selic brasileiro, ou seja, a posição de renda fixa do Tesouro americano mais segura que existe, mais estável que existe. Mas a pessoa vê esse gráfico que vocês estão vendo aqui na tela e fala, não tem nada de estabilidade nisso aqui, olha quanta volatilidade, quanto sobe e desce. Parece mais o gráfico de uma ação que não sabe para onde vai. Mas é fundamental entender o porquê dessa volatilidade e compará-la a ativos mais voláteis. Primeiro vocês podem ver que ela sobe, sobe, sobe e cai. Depois sobe, sobe, sobe e cai. Sobe, sobe, sobe e cai. Passa um tempo reto e volta a subir e cair de forma ainda mais agressiva. Essa variação são os juros daquele ETF acumulando no preço dele e quando eles são pagos, o ETF volta para o preço anterior. Os juros acumulam, ele paga esses juros e volta para o preço anterior. Naquele período que ele está quase reto, é o período de juros zero aqui nos Estados Unidos. Então, como ele não pagava juros recorrentes, ele não tinha essa variação. E agora que os juros começaram a subir, vocês podem ver exatamente essa variação, com ele subindo cada vez mais e toda vez caindo ao pagar esses juros. E é por isso a volatilidade. Não é que o ativo em si é volátil, e sim que ele acumula os juros durante um mês e no começo do mês seguinte ele paga esses juros para os acionistas. E um exercício muito interessante, que eu vou até pedir para o editor colocar aqui na tela, é você comparar o gráfico do TFLO com qualquer outro gráfico de outras posições, principalmente de renda variável. Coloca aí, editor, o gráfico do TFLO comparado com o VOO, que é o ETF das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Vocês podem ver aqui que na linha laranja é a volatilidade das ações americanas. E o TFLO passa a ser uma linha reta, passa a não ter volatilidade nenhuma, porque é justamente a proposta dele, não entregar volatilidade, entregar estabilidade e esse pagamento de juros mensais. Já o segundo erro, ao analisar esses ETFs, é considerar o gráfico deles e não saber que o gráfico não incorpora os juros pagos. Aqueles juros que eu falei que caem todos os meses, eles não são incorporados aos gráficos aqui nos Estados Unidos. Como esses juros são tributados de maneiras diferentes, dependendo da renda de cada pessoa, dependendo de quanto tempo ela tem esses investimentos na carteira, eles não conseguem julgar quanto de reinvestimento existiria desses juros. Então os gráficos consideram o que a gente chama aqui nos Estados Unidos de price return, ou então a variação apenas do preço, sem considerar os juros ou dividendos. E, como boa parte da rentabilidade de um ETF de renda fixa vem dos juros, e esses juros não estão sendo reinvestidos, não estão sendo nem considerados no gráfico, parece que a rentabilidade deles de longo prazo é muito pior do que realmente é. Então existem sim, nos ETFs de renda fixa, posições que pagam muitos juros, poucos juros, que são agressivas, que são conservadoras, que servem para o curto prazo, para o longo prazo, para posições fixas na carteira que você não tem intenção de tirar elas de lá, e para posições com um objetivo pré-determinado daqui
daqui 2, 3, 5, 10 anos. Enfim, independente do que você precisa, existe um ETF de renda fixa para satisfazer essa sua necessidade. E agora vamos falar do porquê não investir em bonds individuais para a grande maioria de vocês. E eu tenho 3 motivos para essa opinião. O primeiro deles é o risco específico, o risco de calote. A partir do momento que você compra um bond individual, você está emprestando dinheiro para uma empresa ou para um governo. Caso essa empresa ela não esteja em bons lençóis, a saúde financeira dela não esteja tão boa, pode ser que ela quebre, que ela te dê o calote e você perca todo o seu dinheiro. Inclusive, muitos investidores são atraídos por juros muito altos. Nossa, tem bonds nos Estados Unidos pagando 20% em dólares. Para a empresa ter que oferecer 20% na sua dívida para os investidores, quer dizer que o risco dela está muito alto. Então, a partir do momento que você corre atrás desses juros, que você persegue juros mais altos achando que está fazendo um ótimo negócio, na realidade você está se expondo a um risco desnecessário e muito alto que pode acabar com a sua estratégia de longo prazo. O segundo motivo para não investir em bonds individuais são os mínimos altíssimos. Algumas bonds exigem investimentos de $200 mil, $100 mil, $50 mil. Pouquíssimas têm investimentos mínimos abaixo de $10 mil. Então, para você comprar uma única bond de uma única empresa, você precisa desembolsar um valor muito alto. E é por isso que eu digo que 99% de vocês não deveria ter uma posição assim. Para você ter uma posição específica de uma empresa numa dívida corporativa, você tem que ter no máximo aí uns 2, 3% da carteira. Imagina um mínimo de $100 mil você tendo que colocar 3% da sua carteira. Você precisa de uma carteira de pelo menos uns $3,5 milhões para começar a valer a pena. E o terceiro motivo são os custos altíssimos dessas bonds. Lembra que a gente falou dos ETFs ali que custam 0,1%? Tem ETFs como o AGG, que é uma ótima posição para boas pagadoras nos Estados Unidos, que cobra 0,03% ao ano. Sabe quanto que você vai estar pagando numa bond individual? Numa corretora dessas que vive insistindo para vender essas posições para vocês? Comissões que giram em torno de 1 a 1,5% na entrada e na saída. Enquanto no ETF você paga 0,03% ao ano, nessas bonds você acaba pagando 3%, não é 0,03%, é 3%, e isso prejudica e muito o seu resultado final. E aí você se pergunta, por que então que as corretoras falam tão bem desses ativos? Por que elas insistem tanto na gente investir neles? Justamente por isso, porque esses ativos geram muita, mas muita comissão para a corretora, enquanto os ETFs não pagam elas absolutamente nada. Então tome muito cuidado ao adicionar bonds individuais na carteira, porque além do risco ser muito alto, os mínimos serem altíssimos, você está pagando caro por uma exposição que não faz tanto sentido. Prefira, na grande maioria das vezes, ETFs de renda fixa. Aproveite talvez os juros mais altos agora, desde que isso faça sentido na sua estratégia e para o seu perfil de investidor. E nunca se esqueça, ninguém sabe para onde os juros irão no futuro, nem mesmo o presidente do Banco Central que decide para onde eles vão. Então desconfie muito daqueles que te vendem uma estratégia baseada nessas previsões futuras. E se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, considere se inscrever aqui, deixa o like para ajudar o canal, e se você tem qualquer dúvida ou qualquer observação sobre o que foi dito no vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder, e a gente se vê no próximo vídeo. E antes de vocês irem, eu vou deixar um vídeo de ETF de renda fixa aqui para inspirar vocês nesse estudo e nessa escolha.